Olá, bom dia, todo mundo. Bom dia. Obrigado pela... Todos os microfones estão funcionando bem? Alô? Sim. Bom dia. Vamos testar. Ótimo, ótimo. Ótimo. Obrigado, gente, para todo mundo estar aqui conosco nesse último dia do Web Summit, último dia de nossa programação aqui no stand do Transfero. Agradeço muito de vocês que estarem aqui conosco hoje. O meu nome é Aaron Stanley, eu sou o fundador do Brasil Crypto Report, uma plataforma de informações sobre criptoeconomia no Brasil. E eu sou gringo, então desculpa na avança para o meu gringo português, mas a gente eles vão me ajudar aqui um pouco. E antes de começar, se não, vocês já não fizeram, lembra para escanear esse QR Code aqui. E depois, se você escanear, vai ser um form para encher. E você pode receber alguma swag do Transfer depois. Então, por favor, faz isso se já não fizeram. E hoje a gente vai falar sobre um dos eventos mais importantes no mundo de Bitcoin, criptomoedas desse ano e talvez alguns eventos mais importantes na história do Bitcoin desde Satoshi, né? A aprovação dos ETFs do Bitcoin nos Estados Unidos. E para analisar esse assunto, a gente tem dois craques do mundo de cripto no Brasil aqui. A gente tem Marcelo Sampaio, o CEO do Hashdex, e também o Bernardo Suru, o CEO do AB Crypto. E seja muito bem-vindo vocês dois. Obrigado é uma honra para compartilhar palco com vocês aqui. Obrigado, Aaron. E obrigado por estar falando em português, assim. Isso, cara, deve estar te exigindo muito, mas você está indo muito bem, cara. Vai com tudo. Eu estou me tropicalizando aqui, né? Mas... Ô, Aaron, obrigado. Tem duas coisas que me deixam muito feliz aqui no Brasil. O primeiro, o avanço da criptoeconomia. O segundo, o avanço de você falando português. Tá ficando muito bom, cara. Tá ficando muito bom. Obrigado. E vamos começar com algumas apresentações aqui. A gente vai discutir um pouco e depois a gente vai abrir o palco para perguntas do público aqui, se vocês tiverem perguntas. E ao final a gente vai ter algum tempo para perguntar para eles. E Marcelo, faz uma apresentação sobre você e sua jornada no mundo de criptomoedas e como Hashdex. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Sampaio. Eu sou cofundador e CEO da Hashdex. A Hashdex é a maior gestora de criptoativos dentro do mundo regulado aqui na América Latina. A gente é brasileiro, a gente é aqui do Rio. E com grande orgulho, ótimo estar aqui em casa, enfim, poder estar num evento tão legal. E na verdade, a minha jornada que você falou, assim, eu me envolvi com cripto lá atrás, em 2011, então um cara velho em cripto já, assim, pelo que parece. Mas cripto é muito recente, né? E foi completamente por acaso. Eu, basicamente, navegando um fórum, eu vi um fórum com textos super grandes, né, e super bem escritos, onde um lado falava que esse negócio que eu nunca tinha ouvido falar, que chamava Bitcoin, era uma besteira, esse negócio era fumaça, não tinha lastro, era uma fraude. E do outro você tinha pessoas que falavam, esse negócio é revolucionário, vai quebrar o mercado financeiro, vocês vão ver agora, isso é justiça social. E me impressionou muito que você tinha justamente pessoas muito inteligentes, gastando tempo de verdade para fazer os pontos delas, e aquilo falou assim, pô, esse negócio deve ter alguma coisa aí, assim. E esse post me levou pro paper do Satoshi, que eu tenho um background de engenharia, né? Então eu li o negócio, quando eu li, eu falei assim, acho que esse cara descobriu alguma coisa, cara. Assim, eu não sei se vai dar certo, mas parece, se der, acho que esse negócio é grande, né? E aí eu literalmente dali tive uma jornada que eu acho que eu comecei como todo mundo, né? Com muito ceticismo em cima de cripto, mas cripto tem uma característica que, se você tiver uma honestidade intelectual, né? Então, quando você começa a fazer as perguntas, responde as perguntas de verdade, né? Vai fundo. Chega uma hora que acabam as perguntas, né? E aí você começa a ver cripto em tudo. Então, eu vivi esse momento ali naqueles primeiros anos e em 2013 resolvi realmente assim dar um passo e investir de verdade. Me levou até 2018, até a fundação da Hashdex, que foi meio que, de um lado, uma visão de que eu entendi que o mercado financeiro tradicional, alguma hora, ia descobrir essa classe de ativos e você não tinha produtos de alta qualidade, né, preços justos, distribuídos nas plataformas que o pessoal já tinha conta, em estrutura de produto que todo mundo conhece, né, por canais que todo mundo confia.
isso ia chegar e tinha não só a oportunidade de fazer, né, vamos dizer assim, de servir esse mercado, mas também de educar o mercado sobre o que cripto é, né? Para a maioria das pessoas, cripto assim, ainda é essa coisa da fumaça, todo mundo, muita gente inteligente ainda chega com essa história de fraude, não, peraí, é crime, não, mas esse negócio não vale nada porque é dinheiro da internet, assim, e a gente faz um trabalho, literalmente, de falar um pouco as duas línguas, né? Então, falar a língua do mercado financeiro tradicional, assim, sendo super técnico, criando cases que transcendem só investimento, mas o case é justamente o fundamento dessa coisa toda, mas ao mesmo tempo tendo um background de tecnologia profundo, entendendo os protocolos, né, assim, dentro da existência deles, da evolução deles, de onde é que eles estão indo, e conseguir, vamos dizer assim, fazer meio que uma ponte entre esses dois mundos. Então a Hashdex é isso, a gente é a empresa por trás do primeiro, essa história toda de ETF, né, que é o tema aqui, é quase que engraçado, né? Porque a gente está falando do maior mercado de capitais do mundo, Estados Unidos. Né? Em 2024 lançou a ETF do Bitcoin, que é uma coisa que no Brasil a gente já tem há mais de 3 anos, né? Não é muita novidade aqui, né? Não, mas foi uma coisa que a gente achou super tarde, né? Quando a gente lançou o primeiro cripto ETF do mundo no Brasil, a gente falava, cara, surreal isso está acontecendo em 2021, isso era uma coisa para 2015, não sei, né? E agora virou um grande assunto nos Estados Unidos, porque finalmente a SEC, não é que ela aprovou, ela teve que aprovar. Então foi a forceps, né? Foi literalmente suor e lágrimas ali. E aí a gente, enfim, e aí obviamente por conta dos Estados Unidos ter um mercado tão grande, isso realmente não tem. Então vou passar agora a bola para você, Bernardo, para eu também não monopolizar aqui, mas ter mais assunto aí. Não, um negócio antes de começar a minha apresentação, que você falou, né? Foi apresentado via forceps. Foi tanto via forceps que ela até solta um comunicado antes de aprovar, falando, ó, tem risco, cuidado, volatilidade, né? Enfim. Bom, meus amigos, meu nome é Bernardo Surur, eu sou o CEO da Bcrypto. A Bcrypto é a Associação Brasileira de Criptoeconomia. Estamos presentes aqui desde 2018. Eu tenho uma história muito legal com a associação. Eu sou um dos membros fundadores na pessoa física. Somos uma associação de empresas, né? Começamos ali com 3 empresas. Hoje nós somos 58 empresas. Entre essas 58 empresas, nós temos aqui todos os ramos da criptoeconomia. Temos os bancos aqui conosco, BTG, Itaú, temos as exchanges conosco, Foxbit, Novadax, temos OTCs, temos fundos, temos empresas de infraestrutura que está gerando essa nova infraestrutura cripto, né, do Brasil e trabalhando em conjunto com o Drex, por exemplo, Parfim, que também está um grande parceiro nosso, enfim. Nós temos um belo ecossistema aqui formado. E desde 2018, a nossa fundação foi muito clara, tendo uma missão muito não simples, mas uma missão muito transparente, que é ajudar a organizar e desenvolver a criptoeconomia no Brasil. Basicamente isso. Então é por isso que nós lutamos. E aí com isso nós fazemos ações educacionais, fazemos autorregulações voltados especificamente para o setor. Nós temos convênios, tanto com o Banco Central, CVM, enfim, uma grande quantidade de órgãos reguladores. Fazemos estudos, trabalhos, né, debatemos projetos de lei, regulações, tudo voltado aqui inclusive dentro de um stand de um dos nossos associados. Né? O Atransfer é um grande parceiro e associado também da Bcrypto há um bom tempo, e nós temos orgulho de estar presente aqui para poder conversar sobre criptoeconomia com os associados que de fato estão ajudando a expandir. Então, um pouquinho da história é essa. Antes, Marcelo, eu vim também no mercado de capitais. Eu fui um dos gestores que fez a fusão entre CETIP e BVMF, criando essa empresa gigante hoje, que é a B3. E logo quando eu vi a primeira vez cripto, lá em 2013, ainda em fóruns de internet, né? Sou formado em tecnologia, então sempre foi uma vontade de estar olhando o mercado de tecnologia como um todo. Eu falei, pô, isso pode revolucionar, mas isso não vai relacionar a parte financeira, meu primeiro ponto. Eu falei, isso vai relacionar a infraestrutura de banco de dados, de parte de tecnologia. Eu fiquei muito descrente com a tecnologia, se a tecnologia poderia revolucionar a forma de pagamento, a forma de investimento do mundo como geral. E foi muito bom ver essa evolução, até um ponto de que o primeiro ETF foi aqui no Brasil, né? Foi. Tecnicamente em Bermuda, mas seguindo no Brasil. Não sei por que Canadá leva essa história. A gente tem que
Acho que a gente vai ter que escrever uma página de Wikipedia botando esse negócio direitinho aqui para o pessoal entender, mas foi o Brasil, cara. Precisa, né? Porque daqui a pouco vai ser igual o avião, né? A gente vai falar, a gente fez, aí o cara fala, não, mas foi lá dos Estados Wright Unidos. Brothers Conversation. Então, vocês são os Santos Dumont do criptomoeda, do Bitcoin ETF. Não, a gente é hashtags mesmo, cara. A gente realmente é do Crypto ETF primeiro, mas depois a gente... E isso é um ponto muito importante, Marcelo, porque o Marcelo, na minha visão hoje, não só hoje, mas toda a história da Hashdex montada levou cripto para um público que não tinha um acesso tradicional. A gente está falando de um público altamente qualificado, a gente está falando de investidores que olhavam o mercado de capitais e de forma regulada. Então, trazer isso para o Brasil trouxe um grande desenvolvimento. Por isso que eu vejo tanta importância também nas ações da Hashdex. Legal, cara. E essa foi a ideia, né? A gente... Por isso que eu falava, né? O cripto é um mercado que começou pequeno, né? E aí o pessoal se conhece todo. Eu conversava muito com o pessoal lá das exchanges, eu falava assim, galera, eu não concorro com vocês, tá? Assim, trabalho com vocês, porque é o seguinte, cara, vocês estão servindo o mercado que já está em cripto, que entende cripto, que tá... Eu sirvo quem não está, assim, no fundo, e até isso eu acho interessante entender que, assim, o nosso principal produto, a nossa principal tese foi a lógica de índice, né? A lógica do Ibovespa das criptos, né? Que é o nosso Hash 11 hoje, assim. E a lógica o Nasdaq Crypto Index, né, foi um índice que a gente fez com a Nasdaq, mas a lógica disso foi exatamente o seguinte, falando, cara, como a gente vai servir principalmente, desde o mercado super profissional até o mercado de varejo, mas de principalmente pessoas que não estão nesse mundo de cripto, é muito mais natural, é muito mais tranquilo para a maioria desses investidores, né, comprar a lógica de uma tese que eles conhecem, que falam o seguinte, olha, eu não entendo muito de cripto ainda, não sei muito disso ainda, mas eu entendo que isso é um fenômeno que vem crescendo, tem uma chance de ter um espaço no futuro, e ainda que eu não entenda de Proof of Work, de Halving, de atividade de rede, de Smart Contracts, olha, eu acho que tem uma chance dessa coisa dar certo, então eu vou comprar o que quer que vai ganhar essa corrida lá na frente, que é a lógica do S&P 500, que é a lógica do Nasdaq 100, que é a lógica do Ibovespa. Então, a gente cria o Hash 11 numa ideia de falar o seguinte, olha, para a maioria dos investidores que não conhecem isso, esse é uma porta de entrada que faz muito sentido, que conversa com coisas, com conceitos que todo mundo já conhece, e é uma forma muito material de você ganhar exposição, de você entrar, e aí, a partir dali, você começa a conhecer cada vez mais, entender como é que funciona esse mercado, se acostumar com as características do mercado, grande volatilidade, né? Entra projeto, sai projeto, o que é hype, o que não é, né? E aí daí você dá os próximos passos. Eu acho maravilhoso, porque quando a gente fala da história do ETF, recentemente a gente... Mais para cima. Quando a gente fala da história do ETF, a gente tem essa visão de olhar para os Estados Unidos e ver justamente o BlackRock, enfim, outros fundos fazendo essa grande captação. Mas aqui no Brasil nós fomos os pioneiros nessa ação. Nós não fomos pioneiros apenas nessa ação em levar para o mercado de capitais a cripto. Né? Nós também levamos também o mercado de tokenização, né, no mundo. Os primeiros títulos públicos tokenizados foram no Brasil, no mundo todo, foi em 2019. Então, a gente tem uma grande história da criptoeconomia aqui no Brasil em expansão. Tanto é que é por isso que hoje, um dado interessante, hoje nós temos mais brasileiros no mercado cripto do que no mercado de capitais, né? E quando a gente observa isso, a gente observa o seguinte, hoje o mercado de capitais tem 3% da população brasileira, segundo dados da B3, que operam hoje no mercado de capitais. O mercado cripto hoje já alcança 6% da população brasileira, ou seja, já é o dobro. Mas eu acho que ainda, uma coisa que o Marcelo colocou, que eu acho perfeito colocar são públicos diferentes, perfis diferentes. Então, a gente ainda tem 94% da população para poder alcançar de alguma forma. É um mercado ainda muito grande a se explorar, né? Isso aí, exatamente. A gente está dobrando o tamanho do nosso público aqui, mas ainda tem 94% da população que ainda não tem exposure nesse mercado assim. Então, tem muito crescimento para fazer ainda. E eu acho que vocês contaram muito bem sobre o papel do ETF no mercado, né? Porque se você fica mexendo no mundo do criptomoeda, você com o mundo de maximalistas do Bitcoin e tem essa frase de not your keys, not your coins, né?
não é sua moeda, não é sua chave, não é sua moeda. Não traduzem muito bem para português, né? Mas Not for ETFs, não para ETFs, hein? É. Em ETFs, your keys, your coins, cara. Porque não, mas isso é uma coisa importante saber. Todo mundo conhece essa frase, né? Not your keys, your... Pois é, em ETF é o seguinte, a chave não é minha, a chave é sua. Você me contratou para eu fazer uma gestão profissional da sua chave. Exato. Deu qualquer problema com a Hashdex, deu qualquer soluço, tá? Entra o regulador, fala assim, você quer a sua chave ou você quer que eu vou pegar esse outro gestor aqui para assumir esse negócio? Your keys are your coins in ETF. Isso é importante saber, hein? Fica ligado. Mas é importante para entender que tem vários perfis de investidores, né? Tem os caras, os caras que têm muito Bitcoin e eles colocam eles escrevem os chaves no pedaço de metal, né? E colocam num Swiss Bank, né? Colocam num papelzinho, corta em 3 pedacinhos, colocam um banco aqui, um banco. Mas isso não é perfil de tudo. Eu não consigo fazer tudo isso, cara. Eu não posso lembrar tudo isso. Então, essa questão de self-custody, como os bitcoiners... Olha, tem papel por isso, mas por a maioria da população, eles não têm capacidade para lembrar, refazer tudo isso. Então, por isso o papel do ETF é muito importante assim. E vamos falar um pouco mais sobre... Vamos falar sobre Marcelo, conta para nós mais sobre a jornada. Foi realmente uma jornada de 10 anos nos Estados Unidos, que o Winklevoss Twins fizeram a primeira aplicação do Bitcoin ETF em 2013. E realmente foi uma jornada de 10 anos de... Cara, quem sabe quantas aplicações foi negaram pelo SEC, né, nesse 10 anos? 17. Ele sabe. Mas fala sobre nós. Por que essa jornada foi tão difícil nos Estados Unidos? Então, isso é um efeito que aconteceu muitas vezes na história, né? Assim, o ser humano ele tem uma característica curiosa que ele não gosta de mudar, né? Difícil mudar, né? A gente tem uma resistência grande, né? Então a gente assume uma posição confortável e a gente tenta perpetuar essa situação. Isso no caso de cripto, quando a gente vem para um mercado, né, de capitais, que é um mercado extremamente, obviamente, vigoroso nos Estados Unidos, é o maior do mundo, né? E portanto, né, nessa escala extremamente regulado, protegido, a se discutir se bem protegido, né? Quem está sendo protegido ali, se é realmente o investidor ou o incumbente, aí é outro papo, mas assim... então o que acontece é que quem está sentado na cadeira para tomar as decisões, num primeiro momento, tinha muito pouco ou nenhum conhecimento sobre algo que é extremamente disruptivo, né? Eu falo que cripto... ele necessariamente te convida até uma mudança de paradigma, né? Assim, você não consegue usar o que você conhece para entender aquilo que você não conhece. Me lembra um pouco, assim, até fazer uma comparação um pouco a mecânica quântica com a física clássica, né? Então você pega aqui na primeira metade do século passado, você tinha os maiores cérebros do mundo, os grandes prêmios Nobel da humanidade, né? Basicamente tornando ou fazendo ridículo dos físicos, né, do futuro que estudavam mecânica quântica, fazendo disso uma ciência menor. E eles não faziam isso por mal, porque basicamente, né, mecânica quântica precisava de uma outra matemática, né? Um era cálculo, outro era estatística, eram outras regras, eram outras leis, né? Então você olha e fala assim, olha, eu estou há dezenas, há décadas e sei como isso funciona e você está chegando aí dizendo que esse negócio eu estou te provando que não é. Então, isso, quando você fala para cripto, é exatamente isso. A primeira pergunta, quando o pessoal lá no mercado financeiro ouve de Bitcoin lá atrás, e ainda surge de vez em quando, mas esse negócio não tem lastro. Eles falam, caramba, isso é irrelevante, isso não é parte da conversa, né? Ouro tem lastro? Então fala assim, não tem, ouro é físico. Eu falo, sim, mas você faz o que com ouro físico? Não, eu posso fazer joia, eu posso fazer dente, eu posso fazer célula voltaica. Eu falo assim, tá bom, alguém sabe qual o número, percentualmente, de tudo, de todo ouro que existe, desse ouro, o que é usado para qualquer outra coisa que não pegar esse ouro e botar em cofre? Ou seja, se é de valor, alguém sabe esse número ou não? Então pensa de tudo, qualquer coisa. O brinco de vocês, assim, quanto disso representa todo o ouro que existe? 1,8%. Desculpa, ouro não tem utilidade. Ouro é reserva de valor, é para botar em cofre mesmo. Assim. E se você compara coisa com coisa,
Assim, Bitcoin é bem superior ao ouro, mas assim, e tecnicamente. Mas o ponto é, quando você vai no regulador, ninguém conseguia entender isso, porque demora mesmo, não é fácil. Então você teve um primeiro momento de desconhecimento, né, junto zona de conforto, aquela coisa, mas aí isso rapidamente virou um assunto político, né? E isso atrapalhou muito, isso foi muito novo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, claro, política é um aspecto relevante, mas isso é um sinal dos tempos, é o tempo que a gente vive hoje. Assim. Pensa que a SEC é um regulador técnico, é uma comissão técnica. Né? Técnico não tem, em tese, que ter política. Você tem uma coisa aqui e ali, mas a gente até aqui, que a gente consiga mapear, a gente não conhece nenhum outro processo que foi tão politizado. Você não tinha mais a raiz, você não tinha mais a solidez, você não tinha mais nem o benefício de dizer assim, a gente não entende mais isso, porque já tinha passado esse tempo e estava lá dizendo que não vai aprovar aquilo. Ethereum está vivendo isso agora. Né? Ethereum é um valor mobiliário ou não é, ou é uma commodity. Sinceramente, para mim, não interessa. Fala o que é. Se você quer que seja uma security, se quer que seja um valor mobiliário, fala. Não tem problema, que aí está resolvido. Você tem lei para isso. Se fala que é uma commodity, está resolvido, tem lei para isso. O problema é o cara não falar o que é por causa de política, entendeu? Que aí você não consegue fazer nada com isso. Aí ninguém faz nada. Porque... Então, o que aconteceu na SEC foi um processo de desconhecimento crônico que foi eventualmente superado, muito pelo mercado obrigando isso, mas seguido um problema político que a gente vive até agora. Não sei quem vai ganhar a eleição nos Estados Unidos, mas eu torço muito para quem quer que ganhe, assim, convide uma administração nova lá no regulador para mais, vamos dizer assim, eu acho que mais esclarecida, menos enviesada, para que realmente permita o mercado evoluir. Porque, em última instância, o mercado está evoluindo. Assim, só os Estados Unidos, como país, está perdendo muito com isso. Isso é uma coisa terrível, porque imagina se ele tivesse feito isso com a internet. Quando eu Trilhões vejo, de dólares. Né? Quando eu vejo esse cenário, né, nos Estados Unidos, né, eu vejo um cenário completamente diferente no Brasil. Né? No Brasil, a gente tem um cenário muito mais... talvez até pela alta concentração financeira, pela alta concentração no mercado de capitais, é natural você ver os reguladores do Brasil olhando isso com um papel muito mais diferente, muito mais amigável. Nos Estados Unidos, eu estava no almoço com o Michael Saylor, ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que ele falou assim, nos Estados Unidos a gente tem aqueles que estão radicalmente contra e os radicalmente a favor, e não tem nada no meio. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma situação completamente diferente. A gente tem uma pequena parte que é radicalmente contra, uma pequena parte que é radicalmente a favor, mas a grande maioria está no meio, justamente olhando a tecnologia e falar, opa, como é que eu introduzo isso na sociedade? Opa, como é que eu posso usar ela para melhor eficiência? Então, o cenário aqui no Brasil é completamente diferente. Tanto é diferente que a CVM... a SEC brasileira já se pronunciou contra a tokenização. Quais são as regras de tokenização? Que, por sinal, ouviu muito bem o mercado, ouviu todos os apelos, entendeu esses apelos, fez uma regulação ou fez um parecer olhando aquilo para trazer segurança muito mais robusto. Então, no Brasil, enquanto a gente tem uma situação de conciliar e de tentar incluir, nos Estados Unidos a gente tem uma situação de guerra, de eu vou aprovar via fórceps porque são muito fortes, são grandes e eu preciso aprovar. Então, no Brasil, está tomando um caminho diferente. O Brasil está tendo essa visão. Por isso que o Brasil é o primeiro a ter os ETFs. Né? Nesse sentido. E é um mercado, nesse momento da história, com a regulação mais clara. Eu acho que, sinceramente, com o melhor framework regulatório do mundo. Não sei se vocês discordam, mas eu não vejo na Europa, na Suíça... Com certeza não nos Estados Unidos, mas eu não conheço nenhum outro país que tem uma economia mainstream que nem o Brasil, realmente com esse grau de desenvolvimento. Cara, o Drex eu acho que não é nem orgulho nacional, porque esse negócio tem que chegar lá, mas pode dar uma vantagem competitiva para esse país nas próximas décadas, que assim, é sem noção. Assim, Isso é verdade. Marcelo, mas você falou uma coisa. Enquanto um chora, o outro vende lenço, né? Então, enquanto os Estados Unidos está chorando, vamos aproveitar o momento para a gente vender lenço, né? Vamos aproveitar o Brasil para poder fazer isso, vamos aproveitar o Brasil para estabelecer empresas, abrir o mercado de capitais para tokenização, para cripto, vamos colocar isso para rodar, vamos começar a trazer mais gente, né, aqui para o mercado, vamos começar a expandir isso aqui, porque aí você se torna um diferencial competitivo no mundo. Pouca gente sabe, mas a gente começou nos Estados Unidos, tá? A gente não começou no Brasil. A gente é uma empresa... assim, que foi incorporado fazendo nossos primeiros produtos para lá. E aí tem uma história nossa que a gente teve uma reunião com o
o que era o chair da SEC lá atrás, da CVM americana, lá atrás, que era o Jay Clayton, né? E é um bicho político lá, não, isso, aquilo, mas você podia ver no body language do cara que esse negócio não ia rolar lá, não ia sair aquele negócio lá, não. A gente olhou e falou assim, eu olhei pro meu sócio e falei, e aí, cara? A gente falou assim, cara, não sei e tal. E a gente falou assim, não, peraí, cara, vamos voltar para casa, cara, vamos focar no Brasil. A gente é brasileiro, o Brasil tem demanda, é um mercado grande, e principalmente nesse momento da história tem honestidade intelectual tanto na CVM quanto no Banco Central. Você tinha lideranças, né, entre, né, o colegiado, o próprio presidente da CVM, né, o corpo técnico do Banco Central é de longa data extremamente competente, mas com a liderança no Roberto Campos Neto. Que, de novo, honestidade intelectual, gente. Assim, a turma, CVM nem Banco Central sabia nada sobre cripto quando a gente chegou lá e teve as primeiras conversas. Mas tinha gente interessada o suficiente assim, para falar assim, não, olha, essa conversa, de repente, tem alguma coisa aí. Ao ponto que essa coisa não é que a gente fez o primeiro ETF, por exemplo, o primeiro framework regulatório de qualidade nesse planeta está vindo daqui, desses investimentos que não só a gente, mas, poxa, tantos outros, 2TM, Mercado Bitcoin, Transfero, tantos outros, né, advogaram para isso, educaram os reguladores ao ponto de a gente chegar nisso. E aí eu volto a falar, cara, isso não é porque a gente não faz tecnologia porque é cool, é legal, assim, é porque realmente você ganha eficiência, dá ganho de produtividade, você gera riqueza, né, você gera inclusão. Vê o Pix, né? O Pix não tem a ver com cripto diretamente, mas a arquitetura é relativamente parecida. O Drex, eu acho que é a versão regulatória, o framework que leva o Pix, talvez torna o Pix, vamos dizer assim, do Brasil para o mundo, vamos dizer assim. Mas, cara, olha a diferença que tecnologia faz. Então, foi entendido isso pelos reguladores e, olha, e o resto é história, assim. Então, é muito animador. Eu acho muito interessante essa diferença de disposições dos dois, os reguladores dos Estados Unidos e os reguladores aqui, né? E como você falou, os reguladores aqui, o CVM e o Banco Central, até com recursos bem limitados, são muito na avança, né? Na frente nesses assuntos. Eles vejam essas tecnologias como ferramenta, não é como inimigo. Eu acho isso muito importante para entender. Até quando o SEC nos Estados Unidos finalmente aprovaram os Bitcoin ETFs em janeiro, o statement do Gary Gensler leu assim que a gente já está aprovando esses produtos, mas eles são lixo e não é bom para comprar. Realmente escreveu assim, né? Todo mundo usa para droga, lavagem de dinheiro, é lixo e não é bom para comprar. Mas claro, foi um evento muito histórico ainda, né? O mercado não está ouvindo muito bem o conselho do Gary Gensler, né? Mas, Marcelo, fala um pouco sobre os efeitos, qual foi o impacto dessas aprovações nos Estados Unidos? A gente já está vendo, cara, um monte de dinheiro, do inflows chegando. Também tem muito outflows também do GBTC, né? Porque o pessoal lá no GBTC finalmente consegue sacar o dinheiro daquele fundo e mudar para um outro que tem taxas melhores. Mas fala um pouco sobre... Eu estava falando com os analistas do Bloomberg também recentemente, perguntei para o James Seyfarth, que é um tipo de guru do ETFs, né? Perguntei para ele, olha, isso live up to the hype, né? Foi muito hype sobre essas aprovações, mas ele falou, não, superou o hype, né? Mais do que a gente imaginou. Mas fala um pouco para nós, qual foi a recepção, na sua visão? Foi mais do que você imaginava? Qual foi a experiência no mercado geral? E vamos falar sobre quais são os efeitos aqui no Brasil especificamente. Olha, você tem vários efeitos, assim, por hora, a grande maioria, se não todos, positivos, muito positivos, né? Assim, acho que o primeiro deles, né, é que o reach, né, o atingimento dessa história, e uma história, vamos dizer assim, numa agenda positiva, numa agenda melhor, né, que não vai com essa pecha de crime, é fraude, né, chega numa coisa, essa legitimação, ela chega para muito mais gente. Então, quando você tem, eu acho que os Estados Unidos, por ser o maior mercado de capitais do mundo, por ser talvez o país que eu acho que inventou o marketing, né, o bom marketing, né, assim, chega e consegue atingir muito mais gente né, com uma agenda positiva essa história do que jamais teve. Então,
em última instância, cripto, se tinha ainda pouco esse ranço, já era aquela coisa meio que, né, dos CryptoPunks, aquela coisa da turma lá, assim, do data center, daquela coisa do pessoal do porão, isso acaba aqui, né? E o que é muito bom, né? Porque quem entende o que cripto significa, quais são os potenciais, que tipo de problema cripto resolve, né? Assim, sabe que isso é uma ferramenta super potente e do ponto de vista de investimento, que eu acho que é a tônica do ETF, talvez seja o trade da nossa geração, tá? Assim, de verdade, assim, a história me cobra lá na frente se foi isso, mas assim, eu acho que a gente vai olhar para trás e lembrar, caramba, você tinha gente que estava lá e podia ter investido nisso. A gente já olha isso para trás, né? O cripto tem essa característica que todo mundo sempre acha que ou está perdendo bonde, né? Fala, putz, eu vi esse negócio ali lá atrás. Gente, desculpa aí, cara. Bitcoin é $70 mil de graça. Assim, de graça. Não estou querendo dar call de preço, não, assim. Claro que precisa, obviamente, se efetivar uma série de cenários, etc. E lembra que isso aqui é sobre possibilidades, não certezas, mas quando você olha o top-down, né, o tipo de coisa que esse negócio resolve, você fala assim, ó, que mercado que esse negócio pega, qualquer valor é muito maior do que ele é hoje. Pode ter um monte de tropeço no caminho, mas assim, de verdade, eu acho $70 mil de graça. Então, assim, o ETF, ele expande essa história para muito mais gente, chega em muito mais gente que jamais chegou, dá um instrumento que, do ponto de vista de segurança, de comodidade, de confiança, assim, cara, é muito superior. De novo, no mercado americano, que é um proxy para o mundo, então muita coisa que acontece lá ecoa, né, para o resto do mundo. E aí, você perguntou da surpresa, eu acho que a grande surpresa para mim não foi sair o ETF, de novo, como eu falo, só é atrasado, tá? Tá bem atrasado. Mas foi um cara tipo um Larry Fink, né, que é o presidente o CEO da BlackRock, cara, adotar e ficar tão vocal em cima disso e tornar isso, poxa, o dengo dele, né, assim, que isso era muito inesperado, porque momentos antes, meses antes, esse era um dos grandes caras que vocalmente que mexe a indústria, né, que mexe o mercado, numa posição diametralmente oposta, né? E isso realmente foi uma surpresa. Assim, você vê esse cara indo para, né, para televisão aberta nos Estados Unidos e falar que isso aqui é o head, né, tipo assim, dos mercados e que está se imprimindo muito dinheiro e, portanto, você devia investir em Bitcoin. Isso, para mim, foi muito inesperado. Assim. Mas, de novo, tudo positivo, gente. Então, eu acho que o grande efeito é que agora esse negócio está muito mais acessível. E tem um outro efeito que é o seguinte, ele convida, quase que se não força, a outras jurisdições, outros países a também seguirem esse caminho. Hong Kong abriu ontem. Claro, né? Assim, pelo amor de Deus, se a SEC abriu, Hong Kong vai dizer que não é? Tipo assim, é Singapura que vai dizer que não é legal, é a França que vai dizer. Mas isso é um efeito de segunda ordem que tem países que vão ser mais rápidos, outros menos rápidos. Mas os Estados Unidos têm esse efeito dentro dos mercados financeiros globais. Quando eu vejo o mercado, né, dos ETFs, você observa que ele vai alcançar um outro público, né? Então, por exemplo, até essa notícia mostrando que o Grupo Banco do Brasil fez compras de posições de ETF. Quando é que nós íamos imaginar que um banco estatal iria colocar suas posições, por mais que menor, por mais que pequenos fossem, ou sejam, né? Ainda assim ele está fazendo posições. E por que isso? Porque o mercado ele se faceta em várias formas. E os ETFs, eles não são só importantes para acessar algumas pessoas físicas, vamos colocar assim, mas eles são muito acessados pelos institucionais. Quanto mais institucionais no jogo, mais pessoas físicas consecutivamente terão, porque vai gerar essa ação de, ora, volume está entrando, empresas estão entrando, se empresas estão entrando, é bom para mim também vou entrar. Então, cada vez mais a adoção se torna maior. Seja por meio de ETFs, seja por meio da compra direta, seja por meio de qualquer outro mecanismo. Então, no final do dia, o que a gente tem é uma expansão cripto de todos os lados. E eu achei maravilhoso. Agora, nós temos na Ásia, a gente tem a aprovação do ETF. Porque vamos lembrar que a China, né, é um mercado que bloqueia, né, cripto, mas, no entanto, em específico nessa região, nós temos um avanço muito importante. Lá, se nós conseguirmos entrar, expandir esses pontos, na Europa continuar a expandir, a gente tem um cenário completamente diferente em curto prazo. Muito diferente em curto prazo mesmo, em termos de adoção. Não necessariamente isso vai refletir em preço, mas com certeza vai refletir no valor da qual ele representa. Para mim, eu acho que a aprovação do ETFs nos Estados Unidos realmente era
momento de o final boss, né, foi vencido, né, um tipo de videogame, né, você joga, você luta um boss cada nível, né, você avança um boss maior, né, um boss maior. Eu com ETFs não foi o Bowser, né, o maior boss que tem no jogo, né. Não tem mais argumento contra o Bitcoin. O Bitcoin é um fraude, o Bitcoin destrói o meio ambiente. Claro, o Bitcoin usa energia, né? Mas o BlackRock e Larry Fink esses caras estão ESG de toda forma, né? Se o Bitcoin é tão ruim para o meio ambiente, então por que o BlackRock está captando esse ativo no ETF, né? Esse Bitcoin é um fraude porque o maior gestora do mundo de ativos tem um ETF, né? Por quê? Me explica, por quê? Então, para mim, eu acho que não tem nenhum argumento bom contra o Bitcoin agora. Além do não tem lastro. Talvez. O pessoal sempre... Esse é um, cara. Tem tantos outros ali. Mas todos vocês vão para o... Onde vocês vão para o happy hour hoje? Vai ser um cara que fala... Por que Bitcoin tem valor? Não tem lastro de nada. Que é outro que eu ouvia direto. Eu ouvi muito no mercado financeiro, aquele começo da Hashdex. Era o seguinte: não. Cripto não tem condição, mas blockchain é legal. Aí eu falo assim, pô, cara, olha só, você tá me falando o seguinte, você tá me falando que, ó, você não gosta de música, mas de Rolling Stones, você fala assim, pô, peraí, mano, tu gosta do quê? Do Mick Jagger, porque Rolling Stones é música, cara. Se você não existe, a definição de blockchain é cripto, é uma rede incentivada, se você não tem cripto. Mas o que eu entendi que o pessoal tava falando era o seguinte, o que ele na verdade tava falando é o seguinte, falando, olha, blockchain é tecnologia. Tecnologia não é comigo, eu sou mercado financeiro, esse negócio pode ser bom aí, mas moeda é comigo. Se fosse bom, eu ia saber, entendeu? Então, cripto não é bom, porque eu não sei, mas tecnologia tudo bem. Aí você pode ficar com essa tecnologia aí. Você falou isso, eu achei engraçado que recentemente a gente tem, bem nessa época, né, já que foi vencida a parte de blockchain é cripto, né, parece estranho, agora nós temos, eu faço uma tokenização, mas não é cripto, né? Usou tecnologia blockchain é cripto, né? Não adianta, é o princípio da tecnologia, né? Então, o que a gente sempre observa são pessoas tentando olhar a tecnologia, mas não se tentar apegar à ideia. Não adianta, veio para ficar, veio para poder integrar com a nossa sociedade. Vamos abraçar a ideia o quanto antes, porque o quanto antes a gente conseguir abraçar a ideia, abraçar a tecnologia, abraçar os avanços, a gente vai ter cada vez um mercado mais forte, mais organizado, mais robusto e talvez o grande diferencial que seja que assim como os ETFs estão fazendo, talvez a gente tenha um mercado mais aberto, mais democrático do mercado de capitais, mais acessível a todos os brasileiros. Talvez a gente tenha isso num curto prazo. E aí, a gente tem um tempinho aqui para perguntas, se alguém tiver alguma perguntinha para nossos palestrantes. E se não, eu vou fazer mais uma pergunta e vocês podem pensar um pouco. Mas, o Marcelo, avançando nessa pergunta não tem alguns argumentos bons contra o Bitcoin agora. Aqui no Brasil, qual efeito você está vendo? A gente já está mexendo nesse mercado de ETFs aqui faz um tempo, mas ainda não foi aprovado nos Estados Unidos, né? Então, pode ter aqui alguns gestores, investidores falando que então, eu vou esperar até seja aprovado nos Estados Unidos, né? Porque se os Estados Unidos aprova, deve ser produto top, por exemplo. Mas você está vendo que a aprovação nos Estados Unidos realmente estimulou mais demanda aqui, com investidores que talvez estava on the fence antigamente, né? Então, pensa que o mercado ainda, em qualquer lugar do mundo, é muito subpenetrado ainda. Tem pouca gente no relativo. O que você estava falando da Bolsa em relação a usuários cripto, aquela coisa toda. No Brasil isso não é diferente. Então a gente começa, sendo quando a gente conversa com o mercado financeiro, né, você tem gestores que estão mais abertos, você tem investidores de varejo que estão mais abertos que outros. Né? Então você tem várias personas dentro do degradê do mercado, né? E aí, obviamente, esse evento, acho que duas coisas acontecem. Uma que o assunto volta em voga, então se o cara tinha dúvidas, se o cara já ouviu, se o cara, assim, ele está agora lendo notícia todo dia sobre isso, se ele está pensando, ele está
consolidando, vamos dizer, aquela coisa, falando, pô, talvez eu devia fazer alguma coisa, essa ideia. No mínimo, ele está se acostumando, acho, com essa ideia de que ele talvez devia tomar alguma ação disso, né? E a outra é que realmente você tem a legitimação. Tinha pessoas que falavam o seguinte, não, peraí, eu era contra, mas eu acho que eu estou errado, porque assim, porque se eu tiver certo, quer dizer que um cara com muito mais contexto que eu, muito mais tamanho que eu, está errado e está errado grande. Será que é isso que é BlackRock? Um cara do tamanho de uma Fidelity. Aí agora entra todos os market makers, entra um JP Morgan, uma Goldman Sachs. Todos esses caras estão errados e sou eu que estou certo? Então, assim, cria uma situação que leva a, sem dúvida, você converter mais pessoas. E é um negócio crescente, tá? Não é, tem um efeito imediato, mas ele para, mas ele vai indo, né? E como qualquer movimento, esse é um processo gradual que, literalmente, você precisa de chopp, entendeu? Você precisa de você ir lá num jantar e alguém falar assim, cara, fui vencido, cara, porque olha só, li esse negócio, pensei aquela coisa, bati um papo com o Michael Saylor, não sei o que. Cara, aí você vai, aí esse cara conta a história para tomou uma decisão, vai. É um movimento, gente, essa coisa demora. Mas por que demora? Porque requer uma mudança de paradigma. Assim, a não ser que você esteja no hype, aí você não está olhando nada e está comprando porque todo mundo comprou, mas qualquer pessoa que parou, pensou no assunto, estudou um pouquinho, vai ter dificuldade, porque não é fácil mesmo, assim. É complexo, né? Tipo assim, ainda está no começo, muito no começo. De novo, vocês não perderam bonde, gente, está no começo esse troço. Vai ser, né, que comprou, vai dar tudo certo. Não, vai ser bumpy road, cara. Mas assim, tá no começo, esse negócio não começou ainda, gente. A gente está, sei lá, a gente está na internet ali no final dos anos 90, assim, é muito no começo. Então, assim, precisa de um tempo para esses jantares se darem, esses chopps se darem, entendeu? O pessoal tem que dormir, acordar, pensar, ler um negócio, bater um papo, né? E aí vai. Mas, sem dúvida, esse evento, ele acelera muito, ele catalisa esse processo, assim, enormemente. Maravilha, maravilha. A gente tem tempo para, talvez, uma pergunta, se alguém tiver pergunta. Leio para trás. E apresenta-se, por favor. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Léo. Primeiro, obrigado aí pela palestra, incrível conteúdo. Minha pergunta é mais para o Marcelo. Alguns anos atrás, quando eu fui apresentado por cripto, coincidentemente foi pelo meu assessor de investimento de uma corretora tradicional, né? Então foi um momento que eu queria me expor um pouquinho mais a risco. Eu falei, cara, e aí? Esse negócio de cripto aí faz sentido e etc. Ele falou assim, coloca, sei lá, 1% aqui dos seus aportes em Hash 11. E eu queria entender um pouquinho como é que funciona isso de distribuição para vocês, né? Se é um tipo de estímulo que vocês dão direto para as corretoras ou se com esse fear of missing out as coisas começam a acontecer naturalmente, só para entender um pouquinho da distribuição. Cara, então, cada país é diferente do outro, literalmente. Se você vai, a nossa estratégia na Europa é diferente do Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da Suíça, que é diferente né, da Inglaterra. Assim, cada país tem uma dinâmica, né? No Brasil, o que a gente entendeu, uma vez estando no contexto desse mercado, é que, claro que a gente quer, né, a gente acaba virando uma grande empresa de educação, tá? Então a gente tem que educar o regulador, tem que educar o mercado como um todo, né, os investidores, etc. Mas o cara que mais foi importante de educar foi seu assessor aí, tá? Porque é o que a gente chama em inglês que ele é o gatekeeper, né? O cara abre ou fecha o portão, cara. E geralmente o portão está fechado e ele mantém fechado. Porque ele fala assim, cara, olha só, eu estou servindo meus clientes, tá? Assim, poxa, esse negócio aqui eu sei muito pouco, tá? Eu vou me aventurar nisso para depois o cara ficar chateado comigo e eu não saber explicar por que eu fiz. Pô, não, né? E aí tem pessoas que são mais efusivas, outras menos, né? Então tem pessoas que falam, isso aqui é um absurdo e tal. Ou tem o cara que fala assim, não, cara, que é risco, peraí, vamos pegar aqui tem essa debênture incentivada, não sei o quê, que tem um risco. Pô, o cara vai no que ele sabe. O ser humano vai no que ele sabe e não está errado, né? A gente geralmente só tem medo do que a gente não conhece, né? Então, assim, a gente fez um trabalho, hoje tem uma área inteira só para educar a AI. E não é para empurrar produto, mas é porque, literalmente, o segredo está em você saber, você conhecer esse troço. Né? E, de novo, a gente começa no mundo muito básico, que curiosamente, onde os Estados Unidos está, assim, poxa, pelo amor de Deus, a gente celebrar a ETF de Bitcoin, cara, é o mais baixo que a gente pode estar, cara. Desculpa, o mercado é tão mais vigoroso, a gente está falando de tokenização, a gente está falando de cross-border, a gente está falando de DeFi, a gente está falando de tanta coisa, de NFT, não só quanto arte, mas quanto, né, literalmente, você digitalizar tudo que existe. Pô, pelo amor de Deus, isso é a Florença do século XV agora, né, em pleno
2024, assim. Então, assim, mas a gente começa no básico e o importante era conseguir chegar para esses caras e falar, gente, ó, a gente não é inimigo, a gente não é pirâmide, a gente não está aqui para te vender e para te empurrar nada, mas olha aqui, cara, essa oportunidade é legal, é complexo, vai tomar um tempo, mas olha, tá aqui, a gente estruturou uma área inteira. Você não está mais falando sozinho, tá? E, by the way, se você tem responsabilidade com o seu cliente, você devia querer entender isso para você poder, de cara limpa, recomendar esse negócio para ele. Porque, assim, tem muito poucas oportunidades na história da economia que nem essa, onde você tem um ativo que é líquido, descorrelacionado com tudo que você tem e com potencial de valorização enorme. Geralmente você tem dois desses junto, né? Pega, sei lá, renda fixa, super líquido, né? Tipo assim, pô, dependendo de como é que você quer dar o sabor dele, pode ser a renda fixa de um país ou de outro, você pode correlacionar. Cara, mas, né, tipo assim, o potencial de growth é limitado. Ah, não, vai para private equity, muito growth, mas daí não é líquido. Geralmente você tem dois. Esses três eles são difíceis de ver juntos, né? E, de novo, é retorno assimétrico o potencial. Ninguém está falando que vai acontecer com certeza. Você comprou, vai ganhar dinheiro. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando, olha, se você comprar pouco e tiver disciplina de ficar muito tempo nesse ativo, ele realmente pode dar um retorno, assim, desproporcional. Pode não dar. Pode não dar. Assim, a maior probabilidade com que a gente conhece hoje é que dê. E a maior probabilidade com que a gente conhece hoje e que vai ser, cara, montanha-russa. O negócio é uma volatilidade. A única certeza que vai ser volátil. Então não investe muito, cara. Dormir à noite é importante, assim, não vamos nessa. Mas assim, mas por outro lado, você ter zero é caro a beça. É o que eu te falo, eu falo muito isso para trader, né? Quando você vai no mercado, o cara fala assim, ó, se você está com uma posição tão contra, você devia estar short, cara. Assim, ter zero para você é o pior lugar que você pode estar. Entendeu assim? Então, tá contra. Vai ganhar dinheiro então, porque esse negócio é muito ruim. Mas se você não tem uma opinião tão profunda, compra 1%. Tá? Pode ser assimétrico para você. E agora chegou no final do nosso painel. Obrigado, Bernardo, Marcelo, pelo seu tempo aqui. Obrigado, Aaron. Obrigado, Aaron. Parabéns pelo seu português, Aaron. Arrebentou. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Obrigado para todo mundo por estar aqui conosco. Obrigado pelo Transfero, pelo convite. E lembra-se para escanear esse QR Code aqui para encher um formulário e você vai receber algum swag ótimo, né? Então, obrigado para todo mundo e aproveita o resto do seu dia. Valeu, gente. Congrats, man. Thank you.